Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão. Momentos tão esperados, por mim e por vocês também. E hoje eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, uma mensagem que eu preguei e Deus falou muito comigo e também com a igreja. Uma mensagem muito atual que se encontra lá no livro de Gênesis capítulo 7. E o tema dessa mensagem é A Porta Ainda Está Aberta. Gênesis capítulo 7, do versículo 13 ao 16. Nós vamos analisar esses versículos, entender um pouquinho sobre a história de Noé e entender por que a porta ainda está aberta. Vamos lá? Gênesis capítulo 7, do versículo 13 ao 16, a Bíblia diz assim: Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Bom, esse tema é um tema muito interessante. Deus falou muito comigo, falou muito com a igreja, porque a porta ainda está aberta. Pastora, que porta é essa? Baseado em Noé, a porta da arca. E aí a gente vai ter que, obviamente, fazer uma retrospectiva da história de Noé, A porta da arca estava aberta para Noé, a sua família, os seus animais, Aliás, os animais que o Senhor enviou, e também para todo aquele que quisesse, desejasse entrar naquela arca. Mas depois que entrou Noé, a sua família e os animais, o próprio Deus fechou a porta da arca. Então esse tema, a porta ainda está aberta, nos faz entender em primeiro lugar, por que a porta da arca estava aberta para Noé? Porque Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz assim: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro. O que é justiça e o que é integridade? Quando nós falamos em integridade, nós estamos falando de caráter. Estamos falando de um caráter irrepreensível. Estamos falando de uma pessoa que pagava o que devia, de uma pessoa que não mentia, de uma pessoa que era um exemplo de pai, um exemplo de esposo. Estamos falando de uma pessoa que cumpria com os seus compromissos. Estamos falando de uma pessoa que não fazia mal a ninguém. Então ele era um homem íntegro. Noé não havia se corrompido. Nele havia a integridade. Você sabe que quando você compra um alimento integral, você está comprando um alimento de melhor qualidade, um alimento que tem todos os seus nutrientes originais. Noé era íntegro, ou seja, ele tinha em si, ele tinha na sua personalidade, no seu caráter, todos os ingredientes de Deus da forma original, como o homem foi criado, como Adão. Adão, antes da queda, ele era íntegro. O seu caráter, o seu comportamento continha os ingredientes de Deus, as qualidades originais que Deus implantou nele. E quando a Bíblia diz que não era íntegro, mas também era justo, a justiça que Deus fala aqui não é alguém que faz a justiça com as próprias mãos, não é de alguém que vai lá e acerta as contas do seu jeito, não. A justiça que Deus fala aqui é uma posição espiritual que agrada a Deus. Nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós recebemos aí 2 novas situações diante de Deus. A regeneração, que é a nova natureza,
né? Nos tornamos novas criaturas, e também a justificação, que é a nova posição que temos agora diante de Deus. Então Noé era um homem justo e um homem íntegro. Tinha uma posição espiritual que agradava a Deus, porque ele buscava a Deus, porque a Bíblia diz aqui em Gênesis 6, versículo 9, no finalzinho, que Noé andava com Deus, e só pode andar com Deus quem é íntegro e quem é justo. Quem tem um caráter irrepreensível e quem tem uma qualidade espiritual de andar com Deus sempre e fazer somente aquilo que agrada a Deus. A Bíblia fala lá em Amós, capítulo 3, versículo 3. Como andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Ou seja, Noé era um homem que vivia em acordo com Deus. A vontade de Deus prevalecia sobre a vida dele. Andar em acordo com Deus é deixar a vontade dele prevalecer em nossas vidas. É dizer sim para Deus. É dizer, Senhor, eu aceito a tua vontade. Senhor, a tua vontade é sempre melhor do que a minha. Então Deus achou Noé no meio de uma geração perversa, corrompida. Deus acha Noé um homem que tem vontade de andar com ele, que gosta de andar com ele. Você sabe que para você andar com alguém, você precisa ter prazer na companhia desta pessoa. Quando você não tem prazer na companhia de alguém, você não tem vontade de andar com esta pessoa. E a cada dia, a nossa oração é, Senhor, eu quero ter prazer em andar contigo. Não quero andar contigo por medo, por obrigação, por medo de não ser salvo. Não, eu quero andar contigo porque eu tenho prazer. Queridos, nesses últimos dias, a minha vida particularmente é uma vida que busca andar com Deus. Eu tenho prazer em falar com Deus. Eu procuro 24 horas do dia estar conectada com Deus de alguma forma, louvando, orando, visitando, clamando, intercedendo, pregando, fazendo coisas que agradem ao coração de Deus, andando na justiça de Deus. E em Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 12, a Bíblia diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, eu li aqui o versículo 13, né? Versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Ou seja, resumindo aqui esses 3 versículos, toda a terra havia perdido a integridade. Aquela integridade que Noé tinha, a terra não tinha mais. E quando eu falo terra, não é o planeta. São os seres humanos que habitavam naquele tempo na terra. Eles não eram mais íntegros. Não eram mais íntegros porque eles haviam se corrompido à vista de Deus. Ou seja, segundo os princípios que Deus estabeleceu para o homem, eles haviam se corrompido. Ninguém mais vivia os princípios de Deus. Ninguém mais queria viver o que a palavra de Deus ensinava. Não adorar a outro Deus, amar o seu próximo como a si mesmo, mesmo que isso tenha vindo depois dos mandamentos com Moisés. Quando Deus deixou para Adão as suas ordens, né? Quando Deus andava com Adão e Eva antes da queda, Deus deixou muitos ensinamentos. E mesmo após Adão, quando veio também a descendência de Sete, você vê que foi uma descendência que buscou agradar a Deus. Então, nós precisamos entender que naquele tempo, os seres humanos já haviam abandonado, sabe, a vontade de Deus, a vontade do Senhor, o que Deus planejou para eles. Eles não estavam nem aí para Deus. O que Deus pensava não importava mais. Agora é a vontade deles que precisava prevalecer. E aí, queridos, a Bíblia diz o seguinte, que o homem se tornou violento, agressivo. Diz aqui Gênesis 6:11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Será que não parece com o ano que estamos vivendo, 2021? Será que não parece exatamente o século que nós estamos vivendo? Pensa comigo. Estamos exatamente no século 21 e o que estamos vendo? Uma terra cheia de violência. O ser humano corrompido. O amor já se esfriou. As pessoas não se importam mais com as outras, porque na verdade violência e corrupção são fruto de egoísmo. Violência e corrupção são fruto de egoísmo. O homem está cada vez mais egoísta, mas Deus achou Noé. Eles andavam juntos, eles tinham um acordo.
É interessante porque aquele tempo, assim como neste tempo, nós temos hoje em dia também uma terra violenta, uma terra egoísta. Naquele tempo os homens estavam assim, então aquilo tudo estava desagradando muito a Deus. E se eles continuassem dessa maneira, se eles continuassem assim, a terra toda ia ser exterminada e não sobraria ninguém. Só que graças a Deus que Noé buscou ser diferente. Por isso que você e eu não podemos temer sermos diferentes nessa geração. Porque a hora que Deus decidir chamar a igreja, ele vai buscar aqueles que andam em acordo com ele. Ele vai buscar aqueles que são como Noé, que andam com Deus, que são justos e íntegros. Não tema ser diferente dos outros. Jovens, adolescentes, não tenham vergonha de falar de Cristo. Não tenham vergonha de dizer eu sou diferente sim. O meu caráter é incorruptível. Eu não troco, eu não vendo o meu direito de primogenitura, né? De ser filho de Deus por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Então nós precisamos estar convictos de quem somos. Noé tinha convicção. Todo mundo em volta dele estava enlouquecido, mas Noé tinha convicção de quem ele era e para que ele foi chamado. Você sabe que 10 gerações se passaram após a queda até chegar em Noé. Foram 10 gerações. E em 10 gerações o ser humano conseguiu se corromper. E olha que após a queda de Adão, nós tivemos Caim e Abel. Sabemos bem a história, Caim mata Abel por causa da oferta de Abel ter sido aceita e a de Caim não. E aí depois disso tudo veio Sete, a descendência de Sete sim foi uma descendência que buscou a Deus. Então 10 gerações se passaram e a terra se corrompeu. E mais uma vez a terra se perdeu. E mais uma vez o homem caiu. Deus decidiu pôr um fim na maldade humana. Você leu isso comigo no versículo 13. Deus falou para Noé, resolvi dar cabo. Dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. E eu vou fazer eles perecerem junto com a terra. Então Deus avisou a Noé. Lembre-se que Deus impõe limites. Quando o homem ultrapassa esses limites, ele colhe morte. Não se esqueça dos limites de Deus. Deus impõe limites. Às vezes você vê pessoas aprontando, fazendo, errando, pecando, homens maus matando, né? Mentindo. A raça humana, né? Os seres humanos estão cada vez mais violentos e você pensa, meu Deus, até quando? Você liga a televisão e fala, Senhor, até quando? A tua volta está muito próxima, e é isso mesmo. Quanto mais a terra ficava violenta, mais Noé precisava adiantar a construção da arca, porque viria um dilúvio. Viria um dilúvio. Deus avisou também a Noé que viria um dilúvio. Então, a Bíblia fala no versículo 17 de Gênesis 6, estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Ele avisou Noé, eu vou acabar com isso tudo. Eu tenho que acabar com isso tudo. E o que Deus tem avisado à igreja? O que Deus tem avisado aos homens do século 21? Eu vou arrebatar o meu povo. Eu vou levar a minha igreja. Eu vou levar a minha noiva. Eu vou levar aqueles que andam comigo. Aqueles que estão em acordo comigo. Esses eu vou levar. Então já existe uma promessa sobre nós. Hoje você e eu estamos como Noé, preparando a arca da nossa salvação. Colocando uma tábua a cada dia. Colocando um prego a cada dia. Mas existe uma porta que ainda está aberta. E quem fechará a porta é Deus. O próprio Deus fechará a porta da salvação, como ele fechou a porta da arca, e ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Versículo 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus promete salvação a 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Deus fala para Noé, vocês serão salvos. Porque você, Noé, confia em mim, eu tenho uma aliança contigo e estabeleço essa aliança hoje. E sabe o que me lembra? Você lembra de Atos 16:31? Ali naquele momento em que Paulo e Silas pregam para o carcereiro, e você lembra o que eles falaram para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A mesma coisa que Deus fala para Noé em Gênesis 6:18. Contigo estabelecerei a minha aliança. Vocês todos, você e sua família vão entrar na minha arca. Todos vocês vão entrar na arca para a salvação.
Atos 16, 31, a promessa para o carcereiro foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O que eu tenho para te dizer hoje é: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu tenho certeza que você não quer entrar na arca da salvação sozinho. Eu tenho certeza que o seu desejo é que a sua família entre também na arca, é que a sua família esteja contigo nos céus. Eu tenho certeza disso. Então comece crendo em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Você precisa entrar no corpo de Cristo. Você precisa fazer parte deste corpo, conhecer a palavra, aprender a palavra, se batizar nas águas. Você precisa começar a obedecer à voz de Deus, abandonar o pecado. E a promessa de Deus continua sobre a tua vida. Será salvo você e a sua casa, porque Deus vai alcançar a sua família. Não é que a tua fé vai cobrir os outros e vai salvar os outros, somente a tua fé, não é isso. Porque logo depois, ainda no livro de Atos, a família do carcereiro também foi batizada nas águas, confessando Jesus como Salvador. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida. Você que tem um filho que não conhece a Jesus, você que tem um marido que não conhece a Jesus, você que tem um esposo, o pai, a mãe, a esposa que não conhecem a Jesus, eu quero dizer para você: creia no Senhor Jesus e toda a sua casa também crerá e será salva. Amém? E aí, Gênesis capítulo 7, versículo 1, olha a ordem de Deus agora para Noé. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Você sabe que quando Deus chamou Noé, ele tinha 500 anos de idade. Quando Noé entra na arca, ele tem agora 600 anos de idade. Isso se encontra em Gênesis 5:32, quando ele tinha 500 anos, e Gênesis 7:6 diz que ele tinha 600 anos quando ele entrou na arca. No versículo 1, Deus dá uma ordem: entra na arca, Noé, tu e toda a tua casa. Você sabe quando Deus mandou Noé entrar na arca? 7 dias antes do dilúvio. Será que você entraria na arca com os céus abertos, sem sinal de chuva nenhum, sem nenhuma ameaça de chuva, de temporal, muito menos de dilúvio? Porque nós somos assim, né? Só levamos o guarda-chuva quando achamos que vai chover. Algumas pessoas mais precavidas gostam de ter sempre um guarda-chuva na bolsa, no carro, para qualquer imprevisto. Mas de forma geral, ninguém sai com guarda-chuva na mão se vai ali na esquina comprar um pão e está um sol. Mas a ordem que Deus nos dá não é para ser questionada, é para ser obedecida. Ele sabe o que vai vir. Olha a fé que Noé teve, entrar na arca 7 dias antes do dilúvio. Quantas pessoas estão esperando o tempo para entrar na arca da salvação? Quantas pessoas estão esperando ficarem mais velhas? Estão esperando casar? Estão esperando terminar a faculdade? Estão esperando um novo emprego? Estão esperando. E sabe o que a Bíblia diz? Vamos continuar acompanhando aqui para que você não perca o raciocínio comigo. A Bíblia diz no capítulo 7 ainda de Gênesis, né? No versículo 11, a Bíblia diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. De repente, veio a chuva. A Bíblia diz que foram as comportas dos céus se abriram e romperam, diz aqui o versículo 11, as fontes do grande abismo. Por quê? Se você lembrar um pouquinho nos capítulos anteriores, quando Deus cria a terra, Deus faz divisão entre águas e águas. Das águas que ficam submersas debaixo da terra, nas fontes internas da terra, e também das águas que vêm dos céus. Por que aconteceu o dilúvio? Porque veio uma grande chuva sobre a terra, romperam as fontes das águas, né? Como diz aqui o versículo 11, as comportas dos céus se abriram, mas romperam também as fontes do grande abismo, ou seja, comportas do céu, vieram as chuvas de cima e águas brotando de dentro da terra. Depois, quando você quiser ler em Gênesis, na criação lá da terra, Deus faz separação entre águas e águas. Então tem a água do mar, mas essa água que provocou o dilúvio, ela vinha de baixo, dentro da terra, brotava água da terra. As romperam as fontes internas. Por isso que alagou o mundo inteiro. Não houve um lugar do planeta Terra que a água não foi atingida. Que a água não atingiu um pico mais alto que não foi atingido com esse grande dilúvio. Então o dia, a hora, ninguém sabe. E você vai entender
Exatamente o finalzinho dessa mensagem aí que eu estou falando. Noé entrou na arca sem questionar. E teve que convencer a sua família também. Você imagina ali os mais jovens. Ah, para entrar na arca hoje? Tá maior sol, queria ir ainda na praia, né? Queria pegar uma piscina. Tava pensando em sair com a minha esposa ainda para ir no shopping. Tem que entrar na arca hoje? Tem que entrar na arca hoje. Deus mandou hoje. Quantas vezes você fala pro seu filho, pra sua filha, vamos pra igreja que hoje tem culto, mas hoje eu tirei pra ir na festa, hoje eu tirei pra sair, não, hoje eu vou sair com a minha namorada. Entra na arca hoje. Vamos hoje, a gente não sabe o amanhã, a gente não sabe daqui a 10 minutos. Ele convenceu, porque Noé ainda teve que ter um poder de convencimento, acredito que juntamente com a sua esposa, que estava debaixo da mesma visão, de falar para os seus filhos e para as suas noras, olha, precisamos entrar na arca hoje. Eu sei que o céu está aberto, eu sei que ainda não tem sinal de chuva, mas Deus mandou entrar hoje. Então, se Noé questionasse ou duvidasse da ordem de Deus, perderia a única oportunidade de salvação oferecida por ele. É interessante, né? Porque mesmo Noé já tendo 600 anos de idade, claro que esse 600 anos não seria com a forma biológica que nós temos hoje, né? Mas ele já tinha uma idade avançada. Só que velhice não é motivo para tolice. Muitas pessoas se escondem atrás da idade para cometer tolices, para cometer inconveniências, para dizer, eu já sou velho, eu já fiz muito a obra, agora vocês que precisam fazer a obra. Entra na arca vocês, minha vida já vivi muito mais do que eu tinha que viver. Velhice não é motivo para tolice. Pelo contrário, deveria ser motivo de sabedoria. Sabe o que a Bíblia fala no Salmo 92, versículo 14 e 15? Eu gosto muito desse salmo porque isso nos dá uma esperança, né? Dependente da idade que tenhamos, nós sabemos que não existe idade para servir a Deus. Salmo 92, versículo 14 e 15. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Era o que Noé fazia, mesmo com idade, ele não era um homem tolo, um senhor de idade tolo, um idoso tolo, não. Ele pregava justiça, ele anunciava que o Senhor é reto, ele dava exemplo para sua família, ele conseguiu convencer certamente pelo seu bom testemunho, pela sua também, irmãos, agradabilidade. Conseguiu. Porque ele convidou a sua família inteira para entrar na arca. Numa arca que não tinha janelas, que tinha uma porta e uma abertura superior. Isso também aponta para quando nós estamos dentro da arca salvação, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Cristo. Prossigo olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, da minha salvação. Elevo os olhos para os montes de onde me virá o socorro, é sempre para o alto. Meu alvo é Cristo. Então a arca, ela não tinha janela, ela tinha a porta e uma abertura na parte superior, fazendo com que Noé olhasse somente para cima, ele e toda a sua casa. Então Noé tinha que ser um senhor agradável para manter toda aquela família ali em ordem, manter aquela família em obediência. Sabe quanto tempo eles passaram dentro da arca? Algumas pessoas dizem que foram aproximadamente 150 dias. 150 dias. Mas os estudiosos dizem, com todas as contas de meses, né, que eles dão de detalhes, que foram 370 dias. 370 dias. Se fossem 150 dias, seriam aí 5 meses. Não é verdade? Seriam 5 meses. 5 meses já seria muita coisa para você ficar dentro da arca. Vamos pensar nas noras, com o sogro, com a sogra, com os cunhados. Vamos pensar nos filhos, com as esposas, com as cunhadas, com o pai e com a mãe. Vamos pensar nos pais, com o esposo, com a esposa, com filhos e noras. Mas eles ficaram, provavelmente, 370 dias, 1 ano e 10 dias dentro daquela arca. Que sabedoria, que comunhão que Noé teve que ter para manter aquela família dentro de uma arca com animais que não eram muito agradáveis, que não cheiravam bem, animais até perigosos e peçonhentos, porque dentro da arca tem cobra, dentro da arca tem elefante, tem o tigre, tem o leão, mas comparando a arca da salvação de Noé, a arca que nós temos no dia de hoje, comparada ao corpo de Cristo, a igreja de Cristo,
Dentro da arca tem até animais perigosos, mas ainda é o local mais seguro deste mundo. Naquele tempo, dentro da arca, tinha dificuldade de relacionamento. Claro que tinha, gente. Você acha que Noé ficou ali mais de um ano com as suas noras, com os seus filhos, com a sua esposa, e não teve um dia ali que, né, eu não quero alimentar hoje o elefante, eu tô cansado de não ver nada, eu queria ir lá pra fora. Claro que teve tudo isso. Um dia a esposa de Noé não queria cozinhar, aí a nora falou que também não ia fazer. Isso deve ter acontecido, porque eles eram pessoas normais como nós. Eles eram pessoas normais. Então a graça de Deus sobre Noé e sobre a sua esposa mantiveram aquela família unida até o dia que Deus mandou eles saírem da arca. Então mesmo com todos os perigos dentro da arca, no sentido até de animais, perigos de relacionamento, ainda é o local mais seguro. Não deixe a arca da salvação por nada. Não deixe Jesus por nada. Ainda é o local mais seguro. Temos dificuldades de relacionamento com o corpo de Cristo? Temos. Tem animais perigosos dentro do corpo de Cristo? Tem. Mas é o local mais seguro. Ainda é o local mais seguro. Gênesis 7, versículo 13. E a Bíblia diz assim. Vamos voltar aqui. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, a porta da arca ficou aberta e disponível para qualquer ser humano por aproximadamente 100 anos. Lembra que eu falei aqui, eu dei a idade de Noé? 600 anos quando entrou na arca, 500 quando ele teve seus filhos e recebeu ali a chamada do Senhor. 100 anos as pessoas tiveram oportunidade, viam Noé construindo a arca, bate prego, pega a tábua, né? Deus deu a Noé como essa arca deveria ser feita, né? Você vai ver aí do versículo 14 de Gênesis 6 até o versículo 16, falando dos pavimentos, falando da abertura em cima, falando da porta, você não vai ver a janela. Então a arca era uma grande barca flutuante. Não tinha leme, não tinha motor, ela só tinha capacidade de flutuar. Ela tinha uma porta, que é por onde nós entramos para a salvação. Ela tinha uma abertura superior, que é para onde nós olhamos até alcançarmos a salvação. Amém? Então ela ficou aberta, disponível, mas ninguém aceitou a arca como salvação, a não ser Noé e sua família. Pelo contrário, as pessoas passavam e deviam dizer, Noé, a idade está afetando, né? Noé, para com isso, você não tem mais idade para ficar construindo arca. Noé, pelo amor de Deus, Noé. Para que isso? Noé falando, vem, entra, vai vir uma grande chuva, pode entrar. Tem espaço, a arca é grande. Eu não quero, Noé, não sou louca. Vou ficar nessa arca aí, eu sendo jovem ainda, ou com a idade que eu estou, eu quero curtir a minha vida. E as pessoas não atentavam que aquela era a única fonte de salvação. Versículos 14 e 15, a Bíblia diz assim, de Gênesis 7. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. Ou seja, Deus preservou os animais porque era obra da sua criação. E Deus preserva tudo aquilo que Ele faz. Deus preserva tudo aquilo que Ele envia. Deus preserva e sustenta tudo o que Ele dá vida. Versículo 16 de Gênesis 7 diz, eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Deus fechou a porta da arca. A chance acabou. E vai ter uma hora que a chance vai acabar. Para nós que estamos aqui ainda. Na época de Noé também, Deus fechou a porta da arca. Hoje a porta da salvação está aberta para mim e para você. Vamos lá para João capítulo 7. João capítulo 10, versículo 7 até o 9. Jesus Cristo fala assim em João 10, do 7 ao 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Vamos contextualizar com aquele tempo? Eu sou a porta da arca. Olha o versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Por quê? Porque num aprisco havia uma porta e havia um porteiro. O aprisco é aquele local onde as ovelhas ficam abrigadas. Quando o pastor chegava ao aprisco para cuidar das ovelhas,
o porteiro reconhecia, abria a porta e as ovelhas começavam a passar pelo seu pastor, porque elas conheciam a sua voz e passavam pela porta. Mas os ladrões e salteadores, quando desejavam atacar um aprisco, eles não entravam pela porta. Eles pulavam a cerca do aprisco, o muro do aprisco. Porque ladrão e salteador não bate na porta. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus fala isso, que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, quando ele diz que ele é a porta das ovelhas, ele está dizendo, precisa passar por mim para ser salvo. Ladrão não, ladrão vai invadir, vai matar, vai roubar, como diz João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. O pastor chegava no aprisco para dar vida às ovelhas, cuidado com as ovelhas, levá-las aos pastos verdejantes, levá-las às águas tranquilas, para que as ovelhas se mantivessem saudáveis. Ladrão vinha roubar, vinha matar, vinha destruir. E aí o versículo 9 de João capítulo 10 diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha só que coisa linda. Entrará e sairá e achará pastagem. A arca tipifica Jesus. Quem entra na arca permanece seguro. Quem entra pela porta através de Jesus e fica dentro da arca da salvação, que é a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, a igreja que você congrega, você está seguro. Mas a Bíblia também diz que as ovelhas entram por ele, pela porta, entrará, ficará seguro e sairá. Então eu digo para você que quem entra em Jesus fica seguro e sairá para a vida eterna. Olha só, isso aqui é tremendo. Eu preciso voltar em João 10, essa comparação que Jesus fez com a arca. João 10, versículo 9, finalzinho diz, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, achará pastagem. Então olha o processo, entra, é salvo, sairá e achará pastagem. Entra, é salvo, fica seguro, protegido e sairá para a vida eterna. Quem entrou na arca, né, como Noé, Deus apresentou uma nova vida para Noé. Olha Gênesis 8, versículo 15 e 16. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Gênesis 8, 15 e 16. Estava lendo o 7. Vamos lá. Diz assim, então disse Deus a Noé, sai da arca. Agora chegou a ordem de Deus. Peraí, Deus mandou entrar na arca em Gênesis 7, 1. 7 dias antes do dilúvio, uma semana antes. Em Gênesis 8,16, sai da arca. E contigo, tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Deus apresenta agora uma nova vida para Noé. Agora, sem violência e sem corrupção. Deus falou para Noé, vocês entraram pela porta da arca, ficaram seguros e agora eu estou falando para vocês, saiam da arca. A porta da arca se abre para eles saírem para uma nova vida. Depois de tanto tempo, sim, parecia que as águas nunca iam baixar, sim. Parece às vezes que Jesus nunca vai voltar, sim. Mas é preciso confiança para se manter dentro da arca. É preciso fé e esperança para se manter salvo e seguro dentro da arca. Somente no momento em que as águas baixaram é que Deus falou para Noé, agora você pode sair da arca para uma nova vida. Lembra do que nós lemos em João capítulo 10? O que Jesus falou? Que aquele que entra será salvo e sairá seguro, permanecerá seguro. Eu vou até voltar lá, né? Porque eu sempre esqueço exatamente como Jesus falou aqui. É tão lindo. Eu fiquei tão maravilhado com o que Jesus falou que eu vou ler novamente. João 10, versículo 9. Entrará e sairá e achará pastagem. É isso. Porque uma ovelha entrava então pela porta, saía e o pastor conduzia ao pasto. A família de Noé entrou na arca, ficou segura dentro da arca e saiu para uma nova vida. Uma vida sem violência, uma vida agora onde eles tinham a oportunidade de recomeçar, de repovoar a terra. E aí, trazendo mais uma vez e contextualizando com as nossas vidas, este é o céu que nos aguarda. Estamos na arca, entramos pela porta que é Jesus.
Quando nós sairmos, nós encontraremos pastagem, como as ovelhas. Nós encontraremos um céu que nos aguarda. Nós encontraremos o paraíso. Entre na na arca da salvação. A porta ainda está aberta, mas em breve Deus a fechará. Eu quero fazer um convite a você hoje. Entre na arca da salvação. A porta ainda está aberta, mas em breve fechará. Isaías 55, versículo 6, a Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que haverá um momento em que nós o buscaremos e não encontraremos. Nós não o acharemos. Para fechar, eu quero ler com você Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao versículo 39. E essa mensagem falou tanto aos nossos corações. E os irmãos logo pediram: pastora, você tem que gravar essa mensagem para o canal do YouTube, para nós alcançarmos muitas vidas para a salvação. Uma mensagem evangelística, mas que alcança a mim e a você. Porque às vezes a gente pensa em sair da arca, né? Ai, essa arca tá cheirando muito mal. Eu não tô aguentando essa serpente aqui dentro da arca. Toda hora parece que ela vai me picar. E os mosquitos? Ah, meu Deus do céu, essa arca tá cheia de mosquito. E tem abelha na arca. E tem os pássaros que ficam gritando, que cantam muito alto e atrapalham o meu louvor. Não saia da arca. Dependente do que você esteja vivendo, ela é o lugar mais seguro. Na hora que vier o dilúvio, na hora que vier o arrebatamento, você ouvirá a voz do seu pastor. E você habitará no céu. Você encontrará pastagem. Você, como Noé, encontrará uma nova terra sem violência, sem doença, sem mais nada. Noé, comparando aqui com o céu, claro, né? Noé, obviamente, experimentou uma terra sem violência e ele teve a oportunidade de repovoar uma terra diferente. Pena que um dos seus filhos logo se desviou, né? Como sempre, no caso ali foi Cão, que descobriu a nudez do pai. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, isso é uma outra mensagem. Mas enfim, para onde nós vamos, não há doença, não há enfermidade, não há dor, não há luto, não há preocupação, não há ansiedade, não há depressão. E é para lá que estamos indo. Então fique dentro da arca. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Mateus 24, do versículo 37 ao 39, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé. Quero só lembrar você que quem falou isso foi Jesus. Não são palavras minhas, não são palavras de nenhum apóstolo. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Olha o que Jesus cita. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. E a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será com um abrir e piscar de olhos. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha como é que o próprio Jesus comparou o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor para nos buscar nas nuvens, com a arca de Noé. A porta está aberta. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor. A arca ainda está aí. Procure uma igreja evangélica mais próxima à sua casa. Procure um pastor para cuidar da sua vida, da sua alma. Aceite Jesus agora através desse vídeo. Entregue a sua vida para Jesus e toda a sua casa. Se você estiver assistindo em família, rendam-se ao Senhor, porque a porta da arca ainda está aberta, mas em breve ela vai fechar. A Bíblia diz que eles foram pegos de surpresa, o dilúvio chegou. Já viram enchente que as pessoas não esperam? Ou quando acontecem aquelas enchentes repentinas, né? Aquelas trombas d'água em alguns locais. Eu vi até um vídeo essa semana que aconteceu lá em Guapimirim, aqui no Rio de Janeiro mesmo, lá na cidade. Mas nós vimos ali que veio uma tromba d'água, uma água que caiu lá na serra, né? Ali em Teresópolis, em Petrópolis. Aquela água veio e encheu um rio, tempo aberto em Guapimirim, mas simplesmente aquela água foi tomando tudo. O dilúvio foi assim, ninguém esperava. A volta de Jesus será assim. Não vai ter um dia que você vai pensar: Jesus vai voltar hoje, preciso me preparar, vou me consertar hoje, quero correr, quero me batizar. Não, entra na arca hoje, faça como Noé. 7 dias antes já estava lá dentro. Entre hoje, porque Jesus diz que ninguém percebeu, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Jesus está muito próximo de arrebatar a sua igreja. Estamos vivendo os mesmos dias de Noé. Terra cheia de violência, pessoas agressivas e egoístas, pessoas que não se preocupam com o próximo, perigos por todas as partes, pessoas corrompidas, caráter que estão sendo corrompidos também. E o mais interessante, queridos, é que as pessoas também não estão percebendo. No meio de uma pandemia que nós ainda estamos vivendo, quase um ano, aqui no Brasil, né? E nós podemos ver que as pessoas ainda estão achando tudo normal. Quando a Bíblia diz que eles casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam, não é que é pecado casar, nem se dar em casamento, nem comer ou beber, né? O que a Bíblia está dizendo é que eles levavam uma vida normal. Tudo para eles estava normal. Eles queriam mais era curtir a vida, né? Casar, beber, comer. Ninguém se preocupava com a salvação. Mas eu tenho certeza que você hoje está com o seu coração quebrantado e você quer entrar nessa arca. Em nome de Jesus, eu vou orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, que neste momento as pessoas que estão assistindo a este vídeo, Pai, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, porque esse trabalho é Teu. O nosso trabalho é pregar o Evangelho, mas o Teu trabalho é convencer o homem das suas maldades, dos seus pecados. E se alguém hoje, Senhor, precisa se arrepender, que o Senhor venha perdoando nesta hora, Pai. Perdoa os pecados de todos nós. Queremos entrar pela porta que é o Senhor. Queremos encontrar pastagem. Queremos encontrar, Senhor, uma arca segura para nos abrigarmos até chegarmos a uma nova vida, onde nós estaremos nos céus, em que não há violência, não há enfermidade, não há dor, não há sofrimento. Nos ajude a não sair da arca. Aqueles que estão com pensamentos de desvio, aqueles que estão até afastados da Tua presença, que o Senhor traga-os de volta para a Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Eu convido você neste momento a fazer uma oração. Se você quiser voltar para o Senhor nesta hora, coloque a mão no seu coração e diga: Pai, perdoa os meus pecados. Eu quero voltar para a Tua presença, para o Teu aprisco, para a Tua arca. Me receba novamente em Tua doce presença, em nome de Jesus. E você que quer receber Jesus na sua vida como seu Salvador, coloque a mão no seu coração e fale comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração e Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu estou entrando na Tua arca e só quero sair para me encontrar contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. E você que está firme dentro da arca, meu recado para você é: permaneça firme. Faça uma oração pedindo ao Senhor: Senhor, que eu não tire os meus olhos dos céus, do alvo, que eu não tire os meus olhos de Ti. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Já são aí 307 inscritos, eu louvo a Deus por isso. O canal tem crescido, estamos investindo aí na iluminação do canal, né? Já estamos agora com uma ring light aí super moderna, com a Ana Clara sempre nos auxiliando aí. E eu louvo a Deus porque esse é o meio de comunicação onde nós podemos pregar a palavra do Senhor e ganhar muitas vidas para Jesus. Esse vídeo ele chega em muitas cidades, muitos estados, até em outros países. Recebo muitas mensagens de pessoas que eu não conheço dizendo: que vídeo abençoado. Isso me motiva a continuar, né? Porque a obra é pro Senhor e do Senhor. Amém? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aqui também o seu like. Vamos receber a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre a tua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém, meus lindos. Olha, beijo estalado, aquele coraçãozinho e até o nosso próximo momento de reflexão.